Seja muito bem-vindo ao N1Cast, o podcast número 1 em saúde e empreendedorismo. Na nossa 10ª temporada, eu trago ninguém mais, ninguém menos que João Motarelli. João, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Vai ser um papo extremamente interessante e cheio de nuances e insights legais para vocês. Então acompanha o João, obrigado. João, se apresenta? Bora. Obrigado, Valentim, pelo convite. Pô, tô feliz de estar aqui, trocando ideia com você. Legal. Papo reto, né? Então... Papo reto, vambora, direto. Você tem um currículo muito grande, né? Eu falei, putz, eu tenho um monte de coisa aqui. O que você quer do currículo? O que você acha relevante hoje do currículo? Porque o nosso currículo ele vai se transformando, né? Vai. A gente, quando faz uma iniciação científica, acha aquilo importantíssimo, conta para todo Se mundo. Começar desde a iniciação ali, vai ser infinito. O que você tem hoje que você acha que marca assim, a tua trajetória? Quais foram esses pontos do teu currículo, desse teu direcionamento? Acho que o currículo serviria como... qual é a tua carteira de identidade hoje? O que está escrito nela, né? Total. Cara, eu acho que as principais atividades que eu tenho hoje é como nutricionista, né? Além de nutricionista, tem um Instituto Consciência Alimentar que eu fundei, né? Junto com a Plenitude Educação, com a Rô. E além do Instituto em si, né? Eu estou ali no dia a dia atendendo meus pacientes em comportamento alimentar, com a minha abordagem. E a gente, através do Instituto, desenvolveu uma metodologia de ensino para ensinar outros profissionais a trabalharem com o Mindfulness na prática clínica. Então, a gente desenvolveu um ecossistema de ensino, de ponta a ponta, desde a capacitação desse profissional até a parte de gestão do negócio dele, para que ele possa implementar na rotina de vida dele, profissional, e ganhar dinheiro com isso, com a nossa metodologia, né? Então, basicamente, hoje é instituto... atendimento e lecionando, né? Professor de pós-graduação. Total. E a pesquisa, né? A pesquisa é um braço muito importante, assim, que eu estou dentro das universidades, desenvolvendo ali os protocolos de pesquisa junto com a abordagem. Tá, eu quero te separar dos famosos da internet. Eu preciso te separar deles aí. O que vai te separar é a tua trajetória acadêmica e a tua trajetória dentro da universidade, dentro da pesquisa. O que você pode trazer para falar sobre isso? A gente vive, e você presencia isso, um boom de comunicadores. Total. Saber falar bem não quer dizer que o que você está falando é certo ou faz algum sentido. Né? Então, a gente vive hoje a economia da audiência. Quem mais aparece é quem mais vende, é quem mais prospera. Então, para aparecer mais, vale tudo. E essa não é a tua conduta. O que te separa desse mundo aí? Onde você se formou? Há quanto tempo você pesquisa isso? Né? Só pra gente... Quem não te conhece, eu acho que são poucos nutricionistas, mas até quem fora da área... Explica aí pra gente de onde vem o João. Então, a minha trajetória começou, cara, com um técnico em nutrição que eu fiz antes de fazer nutrição, assim. Né? E aí eu conto a história do meu pai ali, que eu cheguei pro meu pai, pra minha mãe, pra contar. Vou fazer nutrição e educação física. Né? Aí cheguei ali pro meu pai, minha mãe, aquela cena clássica, né? E aí eu brinco com isso. Vai ser pobre. Vai ser pobre. Foi isso. Eu falo, meu pai praticamente responde assim: você quer passar fome ou muita fome? Né? Nossa! Eu falo que ele praticamente respondeu isso, né? Eu já cheguei total desacreditado e falou assim: começa por um técnico, vê se é isso mesmo que você quer. Porque minha família, meu pai é eletricista, minha mãe não tinha uma formação ainda e na família não tinha ninguém da área da saúde, né? Então, aí não entendia mesmo. Nutricionista era cozinheiro e educador físico, a referência que ele tinha era um cara ali que vivia reclamando do salário para ele ali quando ele ia na academia, meu pai, né? Então, ali eu fui pro técnico, depois faculdade de nutrição, aí entrei na iniciação científica, bioquímica do exercício, era um laboratório que fazia pesquisa experimental com ratos, suplementações de glutamina. E nesse caminho, chegou na nutrição, eu falei, cara, será que é isso mesmo que eu vou fazer? Aí fiz educação física junto. Meti educação física ali no meio do caminho. Aí me formei já, né, com essas duas atuações. Só que a hora que eu fiz a iniciação, que eu fui começar a entender o que separava o joio do trigo ali. Assim, cara, para eu entender como fazer uma melhor prescrição, eu preciso entender a bagagem científica disso. E eu fui me identificando com a área acadêmica. Então, quando eu me formei, eu já fui também emendando um mestrado em Ciências da Saúde. Só que aí eu já estava num setor de pesquisa em doenças cardiovasculares, que é o LIPIDS, né, da Unifesp. E aí eu já estava indo, né, para nutrição esportiva. E aí já comecei pós-graduação em nutrição esportiva. Legal. Só que aí fui transitando, cara, porque entrei na nutrição esportiva, comecei a deparar
uma grande dificuldade dos pacientes ali no processo de mudança. E falei, putz, preciso de mais alguma coisa aqui para ajudar esses pacientes a mudar. E aí foi quando eu me interessei pela meditação. Só que a primeira pergunta que veio da meditação era, tem evidência científica? Né? Para eu poder prescrever isso aqui, orientar para o meu paciente. Então, o que eu fiz? Eu me deparei com um livro de um neurocientista que chama Rick Hanson. Esse livro chama O Cérebro de Buda. E ele estava mostrando a neurociência da meditação pela perspectiva budista. Eu falei, puta, não é possível, verdade. Essa você não contou pro seu pai, né? Senão Essa... ele ia falar, vai abrir um centro de meditação, meu filho, vai virar charlatão? Será que ele falou isso, não? Ele, cara, nem contou. Hoje eu acho que ele não entende. Não né? entende. Não acho que não, cara. Mas aí depois, cara, foi quando eu comecei a pesquisar isso. Então eu já trouxe uma pós-graduação da primeira turma da Unifesp em 2017 sobre isso. E aí eu vi que tinha um mercado nada explorado sobre esse tema na nutrição. E aí eu fui começar a buscar referências para me aprimorar. E aí eu comecei a fazer as formações todas internacionais ali no início, para conseguir traduzir esse conhecimento, me aprimorar e começar a trazer isso para dentro da nutrição. Quem fala mais disso lá fora? Você falou internacional, quais os países que estão? Só te cortando, eu uso o Oura Ring. Isso aqui me sugere meditar. Ele sugere? Sugere. É uma indústria finlandesa. Esses caras têm uma puta tecnologia. É uma startup finlandesa. O próprio ecossistema do iPhone. E você vai ter uma nova aplicação no iPhone, nos iPhones agora, no iOS novo, que vai sair. A Apple vai investir pesado nisso. Você já pegou aquele respirar do iPhone? Ele te sugere uma micropausa. A gente pode chamar isso de meditação ou não? Tem alguma relação? Depende. A gente pode pausar e respirar e não necessariamente ser uma meditação. Mas tá ali no hall de elementos... Tá por ali. De certa forma, tem mecanismos compartilhados que essa pausa para respirar vai contribuir de uma forma similar à meditação para ativar o sistema de calma. Né? Para você dar uma pausa. Sistema de calma. Eu vou perguntar sobre isso, estou curioso. Eu falei que eu vou anotar um monte de coisa aqui. Deixa eu voltar. Você falou da tua formação internacional. Que países já abordam isso há mais tempo? Estados Unidos, disparado. Né? Tudo começou nos Estados Unidos. Né? Então, o Mindfulness começou muito forte, a pesquisa. Né? Então, a gente fala que o Mindfulness nada mais é do que um desdobramento, uma forma sistematizada de compreensão da meditação que veio da origem budista. Né? Só que o que separa muito o Mindfulness do budismo é que o Mindfulness é laico. Não tem uma religiosidade empregada na prática de Mindfulness. Mas se você pegar no budismo, já tem ali Mindfulness, que é importante para você conseguir desenvolver sua atenção focada, porque dentro do budismo, ter uma atenção focada, saber praticar o não julgamento, a não violência, é muito importante para, né, a filosofia budista. Eu não quero trazer... eu quero trazer. Não é que eu não quero. Quero trazer para o lugar comum. A tua abordagem, ela tá muito próxima ao desliga a televisão para comer. Essa é a atenção plena, é isso que você prega? É isso que você estuda? Desligar a televisão, tirar o celular de perto, é por aí? É por aí. Só pra gente traduzir e trazer a audiência para mais próximo da gente. Senão você fica de mindfulness, fica meio longe, assim. Total. Acho que de uma forma sem desqualificar a ciência. Você não vai ser consultado e não vai aprender. Desliga a televisão e tira o celular. Não é só isso. Tem muito mais por aí. Perfeito, Valentim. Acho que isso é bem importante. Assim. Mas trazendo para a realidade, cara, a gente, né, igual você falou assim, hoje a gente tem uma concorrência muito grande pela atenção, né? As pessoas, então os comunicadores fazem qualquer coisa. Então a gente, na verdade, a moeda corrente mais cara hoje é a atenção, né? Sim. Então é muito difícil a gente conseguir regular a nossa atenção ao que a gente precisa de fato fazer para alcançar os nossos objetivos, né? Sim. Então a galera fala, pô, hoje tenho TDAH e tal, tô muito disperso. Obviamente, né? A gente tem a quantidade de estímulos ao mesmo tempo que a gente tem hoje, a gente não tinha anteriormente. E a gente está cada vez mais com essa atenção encurtada, ou dificuldade atencional, também por conta do uso de redes sociais. Então, tem vários estudos que já mostram as alterações que acontecem no cérebro quando a gente se expõe muito tempo às redes sociais. Vídeos muito curtos, muita edição, muita coisa. Então, o cérebro, ele não aprende mais a sentir tédio, né? A gente não consegue mais ficar em tédio. Né? Então, o tempo todo a gente fica se ocupando com muitas coisas e é interessante isso. Eu posso
comer sem o celular, mas ainda assim estar distraído. Porque a Olha. distração, ela é também mental, né? Eu posso É estar a ali... mente acelerada. Pô, eu tô ali em silêncio, mas, cara, minha mente tá maquinando ali. Então, às vezes... Preocupado, tudo. Sabe o que eu faço, João? Muitas pessoas, a própria Roberta, que se refere como Rô, né? Ela sempre prega isso. E eu encontrei, é o único lugar, eu não falo com orgulho, mas o único lugar que eu consigo ficar em paz é mergulhando. E olha, e tem que ser um mergulho mais agressivo para eu realmente desligar. Porque se eu tiver num mergulhinho, vendo um peixinho 5 metros de profundidade, uma coisinha mais light, às vezes minha cabeça vai. Eu tô ali, mas ela dá uma saída. Isso é preocupante, cara. É super. Porque eu fico ansioso, as pessoas falam, você tá viciado em mergulhar? Tô. Porque é o único lugar onde minha mente acalma. Sim. A hora que eu tô dentro de uma caverna, mergulhando, ou quando eu tô num mergulho muito profundo, é uma sensação tão boa. E eu queria ter a capacidade de encontrar isso aqui, mas não consigo, cara. Na superfície. Na superfície. Eu acho que metade do podcast pra frente vai ser consulta. Então, esse relaxamento, essa pausa é a discussão de hoje. É a discussão de hoje. Na verdade, quando a gente pensa em mindfulness, a gente está pensando também em uma forma de consciência que a gente cultiva a todo instante, a todo momento. Né? Então, eu estou aqui conversando com você, eu posso estar atento ao que você está falando. Mas aí eu vou trazer as atitudes que mindfulness nos ajuda para estar no momento presente. Ou seja, é igual quando você falou desse mergulho na superfície. Eu estou ali atento, né? Só que se eu não tiver num olhar de curiosidade, né? Com a cabeça aberta ali para explorar o ambiente, né? A minha mente, naturalmente, ela vai se distrair. Às vezes eu não vou conseguir navegar da forma com que eu gostaria, né, naquele ambiente. Então, às vezes, a gente não pode usar a mindfulness só como uma atenção focada no momento presente, porque a nossa atenção é regulada por vários mecanismos. Assim. Então, se eu escutar um barulho assim, muito grande, sabe quando você toma um susto? Ah, sim. Porra, aí de repente você está ali e aí sua atenção se volta para isso, né? Sim. Então, a sua atenção não é regulada 100% por você. Existem mecanismos instintivos que regulam a sua atenção. Você está prestando atenção, então, de repente, no barulho. Só que você está fazendo isso a partir de um lugar de ameaça. Né? Então, a atenção ao momento presente não pode ser usado como sinônimo de mindfulness, porque, além de estar no momento presente, a gente quer fazer isso de uma forma em particular, que a gente chama de qualidade de atenção. É uma qualidade sem julgamento, gentil, curiosa, uma mente aberta, para que você possa navegar no momento presente. E isso é particularmente importante quando a gente está se sentindo preocupado, ameaçado, quando a gente está sentindo que as coisas não estão dando certo, porque é isso que ajuda a gente a navegar nessas dificuldades, né? Quando é que virou essa chave? Porque o que eu a minha chave virou com alguns anos de profissão. Eu falei, não é só dieta, não dá. Uhum. É muito mais lá embaixo. Quando qualquer pessoa discute comigo sobre saúde, sobre mudança de hábito e tudo, vem falar sobre... para mim é muito claro que é a primeira camada, é totalmente superficial. E eu vou te falar, eu não tive a coragem que você teve. Eu desisti. Eu falei, não tenho essa coragem de chamar a conversa para essa profundidade. Fala pro cara, você não vai emagrecer, velho. Você vai tomar esse Monjaro aqui, você não vai, tá? São 4 meses e depois acabou. Você não consegue ficar 15 minutos comendo, você não consegue mastigar a comida, você não consegue fazer a coisa básica da tua condição humana. Você não consegue mastigar o alimento. Quem não consegue mastigar o alimento não consegue mais nada. Né? Então, eu posso falar que eu desisti. Eu não consigo ter essa conversa lá no fundo com o cara. E hoje eu vivo na prática. Eu moro muito afastado do centro. Eu moro nas montanhas lá em Itaipava, literalmente debaixo de uma montanha. Cara, eu vejo como isso impacta. Como isso mexe, como que esse meio ambiente, como que aquela paz mexe comigo. E aí, quando que foi esse momento e como que você tomou consciência, ou eu vou fazer isso ou não tem jeito? Essa virada, ela veio quando, com os meus próprios pacientes na nutrição esportiva, eu fui vendo que ou eles não voltavam, né? Ou eles falavam assim, cara, eu não fiz, passou 30 dias, eu não segui as suas orientações, mas também não treinei.
Então, quando eu voltar a treinar, eu vou voltar a fazer o que você me sugeriu, aí eu volto. Eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada nisso. Não é possível, cara. Ou então, atendi um paciente que só falou assim, mas qual suplemento eu tomo? E era só sobre suplemento a conversa, não era sobre comida, né? Então, eu fui entendendo ali que, putz, cara, não estava satisfeito, não estava feliz, a nutrição não era só aquilo. E aí, fui buscar esse recurso. Então, a virada veio muito dessa frustração de sentir que eu não estava conseguindo ajudar meus pacientes. Isso, para mim, era o fim. Porque é como se eu tivesse estudado, feito tudo que eu podia, estava fazendo mestrado, pós-graduação, e a entrega ali, o resultado do meu paciente não estava acontecendo. Aí eu trouxe tudo isso para mim, assim, tipo, eu estou fazendo alguma coisa errada, não é possível. Tem que ter alguma outra forma. Então, o Mindfulness entrou ali como uma forma... Quando eu entendi que o Mindfulness poderia ajudar a gente a mudar a forma com que o nosso cérebro processa as informações, isso deu um estalo para mim. E aí, acho que muito na minha jornada, foi a prática de meditação, né? Cara, é muito curiosa essa história, né? Mas em 2021, eu passei com uma neuropsicóloga, porque eu estava numa situação muito difícil ali durante a pandemia, emocionalmente. E ela me diagnosticou com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. E você já trabalhava com Mindfulness? Já trabalhava com Mindfulness. Eita, isso cara, é bom. Foi louco isso. Dá corte, isso é bom, isso é bom. Isso é treta séria. Vai. É muito louco isso, É muito cara. louco, isso é treta, isso é bom, isso é corte, vai. O cara que estuda Mindfulness, o cara que é referência hoje no Brasil, ele tem um problema de TDAH, gostei. Vamos lá. Cara, é bizarro isso, é bizarro. Porque o que acontece? Eu não sabia, né, que eu tinha os traços de déficit de atenção. Então, os traços comuns que todo mundo percebe quando tem um déficit de atenção sei lá, eu vou buscar uma água ali. Aí eu vou com essa garrafinha pegar uma água, aí eu deixo essa garrafinha na bancada, aí de repente eu pego uma chave do bolso, aí eu deixo em cima da bancada, aí de repente eu começo a limpar a sala, aí de repente eu pego esse negócio da sala, vou pra cozinha e esqueço o que eu ia fazer. De repente eu fui beber água, fiz 1 milhão de coisas, comecei várias, não terminei nenhuma. Tem alguma competição de quem é o mais disso no Brasil? Porque eu acho que eu vou concorrer, hein? Você também faz dentro? Não, você não tem noção de como eu faço. Não tem noção. Eu moro em casa, no meio do mar. Não, você não tem noção. Se isso é o diagnóstico, pode ligar pro SAMU. Isso aí. Eu digo assim... Encontrando notebook na floresta. Não, você não tem noção. É sério. Eu vou te devolver, mas agora eu fiquei preocupado. O diagnóstico, um dos diagnósticos isso é um traço, isso é um sintoma. Isso é um traço? Isso é um sintoma. Nossa. Sintoma de desatenção. Isso não é traço pra mim, isso é um risco gigante na parede. Mas volta ao teu diagnóstico. Mas aí, só um parênteses com isso, que também tem muito a ver com esse diagnóstico, né? Quando, depois de todo esse tempo, assim, estudando Mindfulness, estudando neurociência, a gente vai entendendo que um dos mecanismos mais importantes de Mindfulness é ensinar a gente a regular a nossa atenção. Então as pessoas falam assim, putz, eu tenho TDAH, eu sou muito agitado, eu não consigo meditar. Calma, no começo você vai ter muita dificuldade, mesmo. Você vai fechar o olho, sua mente não vai parar de pensar, porque, cara, você treinou sua mente assim sua vida inteira a pensar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Aí tu vai fechar os olhos, o que você espera? Que ela fique quieta, de repente, vira uma chave, né? Vire zen. Eu meditando, olhando pro celular, assim. Então, não, isso não vai acontecer, né? Tem gente que medita se filmando. Eu falo, isso é meio fake esse troço, hein? Bota a câmera ali, o cara vai lá, aperta a câmera. Não sei não, hein? Mas tudo bem. Eu já meti várias dessas já, né? Já fez? Mas é de verdade. De verdade. Então tá bom. Só quando é pra foto, né? Que a gente dá uma pousadinha. Mas é bom pra comunicar. Mas aí você tava... Desculpa, eu te cortei. Você tava... Roubou nossa atenção. Roubou, total. Isso aqui, ó. Nossa atenção sendo Roubou controlada. nossa atenção. Caiu o negócio aqui no estúdio, ó. Da lâmpada. Melhor exemplo, né? Acabou de cair uma coisa aqui no estúdio. A nossa atenção foi capturada. Então vamos voltar. A gente tem que voltar pro teu diagnóstico de TDAH. E aí eu recebi esse diagnóstico, né? Então, como eu estava explicando, assim, são esses sintomas que a gente tem ao longo do dia a dia, assim, de que a gente não consegue focar a nossa atenção fica muito dispersa. E é claro, assim, né? Foi muito curioso porque quando eu comecei a praticar meditação, eu tinha uma dificuldade gigantesca de estar presente, né? Então, eu fechava os olhos, minha mente não parava de pensar, distraindo o tempo todo. E eu achava que aquilo fazia parte da experiência, que era um desafio a ser superado, sabe? Tanto é que, assim, cheguei a fazer um retiro de 10 dias de silêncio, né? Para me provar, assim, né? Que é o Vipassana, que é um retiro que acontece, tem, inclusive, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? 10 dias sem falar? 10 dias sem falar.
9,5. Você não fala nada? Você não Nada. pode pedir comida, nada? Nada. Você aponta... Como é que você faz pra viver? Você aponta no caderninho? Cara, é tudo bem organizado, assim, então você não precisa pedir nada, né? Então você já tem todo um funcionamento para que você não precise se comunicar. E a comunicação também não pode ser verbal. Então, tipo, ficar olhando para a cara das pessoas e dar bom dia, né? Então, não, é tipo assim, Não pode? se fecha na tua experiência, mergulha na prática. E não fala com ninguém, Não fala nada? com Não ninguém. interage. E não Cara, fala isso é com ninguém. bom, hein? Cara, isso é maravilhoso. Isso é bom, eu preciso disso. É. E ninguém fala com você, você fica Ninguém, sem telefone, ninguém. sem nada. Nada. Você entrega teu telefone na entrada, não leva livro, não leva bloco de anotação. É você com você mesmo. Entendeu? E aí, ó, mas assim, é um retiro intenso. Assim, hoje eu faço. Você recomendaria? Cara, só pra quem curte mesmo, quer se passar da experiência. Não tem a versão pequena, não? Tipo, 3 dias? É, Pequeno, então, médio e grande? É. Não tem. Eu falo assim, começa num retiro mais curto, assim, 2 dias, Cara, um dia, 2 interessante dias, isso. 3 dias. Aí as pessoas falam assim, cara, você fica 10 dias sem falar. Cara, não falar no começo, os primeiros 4 dias, eu conversando com outras pessoas, né? 4 dias é aquela barreira dos 30 quilômetros da maratona, né? Passou dos 30, ou você quebra ou você continua. Na meditação, nesse retiro, é parecido, assim. Os 4 primeiros dias eu ficava, cara, por que eu fiz isso comigo? Por que eu me coloquei nesse lugar? Meu, que loucura é essa, né, que eu tô fazendo? Do 4º dia em diante, eu comecei a melhorar, a evoluir ali na minha experiência, porque eu tinha aceitado aquilo, todo aquele funcionamento, né? Então, meu, você acorda 4h30 da manhã e vai, às 4h30 da manhã, com práticas seguidas ali, até o final do dia, até 8 horas da noite. Tem as pausas para comer, obviamente, tem intervalos entre as práticas, mas é uma imersão, né, dentro de você Não mesmo. dá pra pedir pra passar o bife de novo, né? Não dá. Não, porque é vegetariano, É inclusive. vegetariano. Se o prato estiver ruim, não reclama. Cara, profundo isso. É hein? profundo, cara. É muito para você poder lidar com a tua frustração, com a tua incertezas, para você trabalhar o teu apego, né? Porque você se desapega praticamente de tudo ali, né? Agora, a prática do mindfulness, ela vai te encaminhar para uma mudança de estrutura de vida muito grande, né? Você vai ter que tirar alguns elementos como... Eu não imagino um cara no mercado financeiro vivendo essa cultura. Do mindfulness. Você acha que... Como é que você se comporta com isso? O quanto a prática, ela impacta a vida da pessoa? Porque a gente está chegando num ponto, acho que num entendimento. Entender é diferente de aceitar. Tem gente que entendeu, é isso, Perfeito. e não vou aceitar, não vou fazer dessa forma. Que o estilo de vida, ele é o fator principal determinante de quanto tempo e como você vai viver. Total. Ponto. Tem o cara que vai dizer, não, eu vou comer mal, vou botar stent, e quando eu tiver 70 anos eu não vou andar, eu vou comprar uma cadeira elétrica conduzida por robô, e você assim, você anda nos Estados Unidos, tem várias pessoas felizes e contentes andando naqueles carrinhos elétricos pela rua e não tem paraplegia nem nada, porque são obesos e não conseguem andar. Bem, dito isso, da tomada de consciência e da aceitação, você acha que o mundo já entendeu ou ainda falta entender que a meditação, que essa velocidade reduzida é o caminho? Ele já entendeu ou ainda não entendeu? Eu acho que, se for olhar panorama geral, não entendeu. As pessoas entenderam que a meditação é importante. As pessoas deixaram de entender a meditação como aquele negócio de um monge no pé da montanha. De né? charlatanismo? Você já foi chamado de charlatão? por exemplo? Total, várias vezes. De charlatão, de louco, já me chamaram de tudo já. Você tá ficando muito louco, velho. Não é possível que você vai deixar no centro esportivo pra trabalhar com meditação, bicho. De charlatão, né? Pô, tá de brincadeira. Mas isso já diminuiu, né? Você tá... Cara, não, total. Acho que por ter vindo da pesquisa e eu acho que essa busca que eu vim, né, com o Instituto foi justamente de trazer segurança para outras pessoas de que o que a gente está fazendo tem um embasamento científico. Pelo menos gerou dúvida na galera. Falou, será que esse cara é tão louco assim? Total. Então, acho que isso a gente já superou bem, assim. Tanto é que hoje Mindfulness, ele permeia... ele saiu só do comportamento alimentar, na nutrição, e aí passou a permear outros eventos, outros congressos, e a gente está vendo o Mindfulness agora se expandir, né, para outras áreas. Assim. Então, tem até um dado financeiro, né, de que o mercado capital mundial de Mindfulness, de meditação, né, não só de Mindfulness, né, está avaliado hoje em 9,7 bi, mas que tem a projeção de crescimento até 2030 de 27 para 27 bi. Né? Ou seja... Peraí, a 2030? Você está falando até de 2030. 5 anos? 5 anos. Então, cara, vai triplicar o mercado.
né? Então, acho que hoje o que a gente vê é que as grandes empresas, elas estão preocupadas. Então, né, a própria Apple, que foi bem pioneira em trazer dentro do ecossistema, a própria Samsung também tem dentro do próprio ecossistema, né, dos celulares ali, do Samsung Health. É que A Oura Ring também. O Oura Ring. E de entender como a meditação pode melhorar e trazer um benefício para a mudança do estilo de vida, né? Só que acontece, a gente tem um dado hoje bem importante, que eu acho que o mercado ainda ele vai precisar se adaptar a isso, é de que as pessoas hoje, todas as grandes empresas praticamente têm um aplicativo de meditação dentro do ecossistema para que as pessoas possam praticar. Assim como a gente tem um aplicativo de meditação gratuito, muitas vezes no celular. As pessoas meditam? Não. Não, né? Teve um estudo que avaliou das pessoas que começam a meditar por aplicativo, 10 a 15% dão continuidade, né? 1 a cada 10 continuam, né, na experiência. Então, a gente entende que a meditação ela envolve não só ter um aplicativo, mas ter uma comunidade. Então, hoje, o que a gente faz, inclusive, no Instituto é isso. A gente proporciona uma comunidade de prática para que as pessoas possam ter os áudios de meditação, mas possa ter o contato com professores para tirar dúvida, para que ele possa ser guiado pela experiência, para que ele possa ter a vivência, né? Então, acho que ainda o mercado vai se adaptar muito a essa realidade de não só oferecer o aplicativo, ele está ali, está pronto, mas trazer um ambiente onde essa mudança do estilo de vida possa ser possível, principalmente pela comunidade, né? Que eu acho que um fator social extremamente importante, né? Falando sobre negócio hoje, eu vou te puxar um pouco para empreendedor, depois a gente volta para o Mindfulness, que eu preciso fazer minha consulta aqui ainda, tá? Não. Olha aí, déficit de atenção. Eu preciso voltar para o teu diagnóstico de TDAH. Boa. Olha aí, ó. Dá corte, hein? Tira o diagnóstico. Tira o diagnóstico aqui, ó. Ele explicou que era isso. A gente ia para um lugar, a gente teve um TDAH aqui. Total. Eu volto. Devaneamos. Cara, quando eu recebi esse diagnóstico... 2021, então, né? 2021. Eu falei, cara, não é possível. Então, eu achava que essa distrabilidade que eu tinha, dessa dificuldade de meditar, fosse algo normal, fosse algo que, sei lá, todo mundo tivesse. Mas não, eu tenho um traço de desatenção elevado. Então, no TDAH, eu posso ter um traço de desatenção e um traço de hiperatividade ou ter os dois. No meu caso, meu traço elevado era de distração, desatenção. Só que um ponto que eu fui descobrir cara, durante a pandemia, eu abri um quadro depressivo grave, né? Eu passei por uma situação emocionalmente muito desafiadora. E aí, depois que eu fui entender, cara, apesar de sim ter recebido um diagnóstico ali do TDAH, que eu não tenho de fato um TDAH, porque isso é regulado pelo meu humor. E aí, quando eu regulei o meu humor, eu consegui regular melhor minha atenção. E o que me ajudou a corrigir esse traço, e que talvez ele não ficou tão expressivo ao longo dos últimos anos, foi a meditação, né? Então, se eu olho, assim, para ao longo da minha vida, assim, desde pequeno, porque por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente apresenta isso desde cedo, né? Cara, eu lembro de pedir para minha mãe me ajudar a ler os livros, porque eu começava a ler uma linha, eu não conseguia seguir na linha de baixo. Eu me perdia, cara. Diagnóstico tardio do Valentim. Porra. Casa calma caiu. Aí, calma. A casa caiu um pouquinho. muito. Vamos respirar. Peraí, calma. Deixa eu respirar aqui. Mas eu vou fazer uma pergunta. Por exemplo, o déficit de atenção pode ser um excesso de não gosto daquilo, porque tem coisa que eu amo fazer. Tá. Sabe por quê? Por exemplo, quando eu me perco ou no quartinho de mergulho, ou quando eu tô numa aula num tema que eu adoro, aí eu mergulho. O diagnóstico é pior, esse hiperfoco? O hiperfoco é um traço do TDAH, né? Então eu tô ferrado, eu tenho de um lado e de outro, né? Eu me distraio indo passar o e-mail e ainda me ferro quando eu fico focado lá. Porque o hiperfoco, quando ele acontece, ele pode ser prejudicial, porque às vezes você esquece de comer, você esquece de cuidar das suas necessidades básicas, você esquece do mundo, porque de repente você entra naquele vórtice ali, cara, e não consegue sair daquilo. Cara, eu fiquei acho que no final do ano passado, não, início desse ano, eu fiquei uns 7 a 9 dias totalmente imerso em fazer uma automação com IA. Só que eu não queria usar as plataformas de automação que já estavam prontas. Eu queria fazer a minha, porra. Aí você ficou 9 dias ali. Não, foi assim... Dentro da caverna. Dentro da caverna. Dormindo pouco,
E necessidade básica, eu tomava banho. Uma barba, eu já não falei, não, isso é desnecessário. Cara, imerso total. Porque você sente que qualquer coisinha que você for fazer, você vai perder tempo, você vai perder o foco ali, né? E ali eu fazia um trabalho repetitivo, coisa que eu não conseguia em outros... Em outras atividades. Em outras atividades, não total. conseguia. Ali eu conseguia fazer repetitivo e tinha que compilar o negócio e ficava lendo e usando... Aí, cara, eu fiquei assustado. Eu falei, opa, isso aqui é meio doente. Aí sai fora. De modo geral, a gente, quando vai fazer atividades que a gente não gosta, isso exige uma capacidade muito maior cognitiva nossa. Então, a gente se distrai com muito mais facilidade, isso definitivamente. João, aqui é um podcast sobre empreendedorismo, tá? Vou direto ao ponto que é... Pá! Como é que ganha dinheiro com isso? Dá dinheiro? Cara, se você souber, sim. Obviamente, sim. Acho que o que muito me trouxe para o Mind foi entender que existe um mercado não explorado na nutrição sobre esse tema e entender que eu poderia ali estar à frente desse lugar, né? Não só como autoridade, mas também financeiramente rentabilizando isso. Então dá dinheiro. Dá dinheiro. Se você souber fazer, dá dinheiro. Boa. Como que você encaixa, como que você enxerga os próximos... Fazer esse exercício de futurologia, eu acho a coisa mais absurda. Eu gosto de uma fala do Jeff Bezos, que ele falou, cara, eu não sei como vai ser o futuro. Não faço a mínima, não me perguntem, que não me interessa como que vai ser o futuro. Eu trabalho com o que eu tenho hoje. Meu cliente quer preço barato, qualidade e entrega rápida. É isso que me tira o sono. O futuro pode ser que tudo mude. A única constante que a gente tem hoje é a mudança. Total. A única constante... Isso é importante ficar na cabeça do empresário, do empreendedor. Sua única certeza é que as coisas vão mudar. Então, se a tua única certeza é que você não sabe o que vai acontecer amanhã, se foca no que você tem hoje. Trazendo essa reflexão para dentro da nutrição, o que eu tenho que focar hoje para construir uma carreira sólida, de longo prazo? Porque eu continuo na próxima pergunta, a gente melhora ela depois. Todo mundo acha que a vida dura 5 anos, né? Mas me responde essa, o que eu tenho que me concentrar hoje que me projeta para o futuro? Cara, se a gente for pensar como nutricionista, a gente pode atuar em várias frentes. Várias frentes. Você tem um consultório, né? Então, acho que a gente tem esses níveis de consciência, né? O que o nutricionista faz? Ele vende o atendimento, vende o trabalho dele, o serviço dele. Só que, além do serviço dele, ele pode oferecer, talvez, um curso, ele pode oferecer um e-book, ele pode oferecer uma imersão, um workshop, uma vivência, né? Então, a gente precisa que o nutricionista hoje ele tenha essa visão de que ele não trabalha só oferecendo um serviço de atendimento nutricional. Ele precisa trabalhar os diferentes níveis de consciência para atender o seu paciente, né, num processo onde ele consiga escalar esse paciente em vários, né, ganhos ao longo do tempo. Então, se a gente quer ter uma forma, né, de rentabilizar o consultório do nutricionista hoje, ele precisa desenvolver esses níveis de consciência e ele precisa entender que, além de a bagagem científica, que ele precisa estudar, ser muito importante, não tem como trabalhar sem isso, ele precisa ter visão de negócio, ele precisa estudar marketing, precisa estudar empreendedorismo, gestão. Porque, no fundo, assim, o que eu sinto hoje, uma grande resistência na nutrição, é falar de dinheiro. Falar de entrada financeira, de saída financeira, de como você ganha dinheiro, de como faz para ganhar dinheiro. As pessoas acham errado a gente falar sobre isso, parece, assim, sabe? Quando você... as pessoas usam até esse termo, né? Marqueteiro. Né? O que é ser marqueteiro? É ruim? É ruim ser marqueteiro, né? Não é o marketing, no final das contas, que vai vender a tua imagem, o teu posicionamento, fazer valorização da tua marca, né? Então, eu sinto ainda uma grande resistência na nutrição, dos nutricionistas falarem sobre isso. Porque, no final das contas, você só vai conseguir estudar se você tiver dinheiro. Mesmo que você vai estudar ganhando uma bolsa, você precisa de dinheiro para pagar as suas contas. Entendi. Então, assim, não tem como... Você só faz o bem com grana, né? Você não consegue dar de comer para alguém se você não tiver dinheiro para comprar, fazer a comida. A tua vida, a tua carreira, o teu crescimento, ele está atrelado ao teu rendimento financeiro. Eu quero te fazer uma pergunta totalmente baseada no achismo. Bora. O que você acha do amanhã para a nutrição? O que Pra você nutrição? acha? Achismo Cara, total. É assim, palpite de... Eu acho...
Balcão de meditação. Eu ia falar balcão de bar, mesa de bar, eu sei que ele não vai pro bar. Então, em tapete de meditação. Papo de tapete de meditação. Tem a meditação do bar e tem a meditação ali. Né? Então vamos lá, a gente meditou palpitaço, assim, não precisa citar uma referência, é vozes da sua cabeça. Voz da minha cabeça. Cara, o que eu acho realmente é que a gente já tá vivendo a transição da IA, né? A inteligência artificial já está no mercado e ela vai ajudar os nutricionistas a potencializar a forma que eles atendem. Isso é real, assim, já está acontecendo, já. Então, existe essa grande transição. Então, acredito que nos próximos anos isso vai ficar mais forte, mais evidente da IA entrando, né, para facilitar o atendimento nutricional dos nutricionistas. Ah, mas você acha que o nutricionista vai ser substituído pela IA? O nutricionista ruim vai ser substituído pela IA e por qualquer outra coisa, pelo blogueiro. Cara, não tem como. Ele é ruim. Ele é ruim. É uma coisa que a gente não discute, o bom nunca sobra. O bom nunca sobra. Nunca sobra. Quando a gente vai estudando meditação, comportamento, a gente vai entendendo que, cara, se tem uma coisa que a IA não vai substituir, é o relacionamento humano. Os seres humanos dependem de conexões. Isso é parte, assim, vem do nosso DNA, vem do nosso chip já, vem embutido, assim, a necessidade de se conectar com pessoas, de estar com pessoas. Vou te provocar. A gente veio dizendo que muita coisa seria impossível. Disseram que era impossível voar, disseram que era impossível até que não... Você realmente acredita, com o teu estudo, que o contato humano nunca vai ser substituído? Substituído vai, mas se a gente vai conseguir sobreviver a isso, eu não sei. Eu acho que a gente depende do contato humano, e a gente já vê que o contato humano, muitas tarefas humanas estão sendo substituídas, mas aí volta aquela pergunta que você me trouxe, né? O mundo está consciente de que meditação é importante? Está consciente, mas a gente não consegue desacelerar. Porque o próprio sistema faz com que a gente queira o tempo todo estar produzindo, né? Tem até o livro do Byung-Hun Chan, né? O filósofo sul-coreano, que ele fala sobre a sociedade do cansaço, né? Uhum. Então, a gente está o tempo todo se auto-explorando, né? A gente está o tempo todo cobrando avaliando nossos esforços. Sociedade da alta performance. Da alta performance, né? Você tem que performar em tudo na vida. Exato. Você tem que ser o melhor marido, você tem que ter mais filhos, você tem que ser o melhor no trabalho, você tem que fazer... atletismo, triatlo... E meditar. E meditar. E meditar. Então, a meditação pode ser cooptada por esse sistema de performance, entende? Eu tive um Reels que eu postei, acordei um domingo, puto. Acordei um domingo, velho, eu não quero fazer porcaria nenhuma, eu não quero ver vídeo de corrida, eu tô pouco me lixando que você tá correndo, que você tá isso. Eu acordei tarde, eu quero ficar na rede, balangando pra um lado e pro outro, aqui eu vou ficar balançando na rede, não quero ler, não quero nada, não quero fazer nada. Bicho, explodiu meu Reels. Porque é isso, né? Eu não quero ser alta performance. Cansa. Não quero, cansativo. Ser o primeiro colocado, eu quero... De boa. Então, a gente vai entendendo que, cara, assim, a gente talvez tenha essa substituição do contato humano, mas, novamente, né, a gente está passando, aí teve um dado recente, né, de que a gente duplicou o número de casos de esgotamento emocional no trabalho. Isso de casos que foram... claro, diagnosticados, que as pessoas tiveram o afastamento pelo esgotamento emocional. Então, existe um dado subdiagnosticado aí que a gente não sabe. Então, a gente vê um boom de casos, né, de burnout no Brasil. Eu queria te ver conversar com os pregadores, os coaches de alta performance. Ia ser uma pancadaria, hein? A gente podia marcar um desses, Podia, né? Que o cara fala, cara. Não, o cara fala, não, eu trabalho enquanto vocês dormem, eu trabalho 14 horas por dia, porque aqui tem que dar o sangue, tem que sofrer e tal, porque é a sociedade de fracos, vocês estão todos fracos. Eu sou um... É o cara que, ele terceirizou todos os serviços dele, assim, ó. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Se deixar, alguém alimenta ele. Só. O resto ele só trabalha, né? E esse cara que tá falando que tem que ser de alta performance, pregando isso, você vai olhar a vida dele é uma mamata danada, porque ele só fala isso depois que ele chegou lá. E como é que ele chegou lá? Ele ralou muito, e é o que acontece. Para construir o WebDiet, o Rodrigo, a gente ralou pra caramba. Eu sou 10 anos mais velho que o Rodrigo. E assim, deu 7 anos, eu falei, velho, pra mim já deu. O Rodrigo tá lá, acelerado e quebrando montanha no murro. Eu falei, cara, não deu. Eu dei um sprint de 7 anos
Olhei pro número e falei, opa, deixa eu fazer a conta. Isso aqui dá para viajar, dá para mergulhar, vou construir umas casinhas para alugar. Opa, valeu, galera. Salta performance aí é para vocês. Dentro da Banlec também, eu vejo meus sócios com puta potencial. Eu não tenho salário, não tenho bônus, não tenho nada. Eu só fico assistindo eles mandando bem, porque eu tô velho, cansado. Não vou ser alta performance. Eu olho pro Jonatas, olho pra Duda, olho pro Gui, que são meus sócios lá, eu falo, cara, eu não vou acelerar. Eu me sinto, sabe, tipo com um Jeg 2.0 concorrendo com os caras de Porsche. Eu falei, não vou concorrer com essa galera. Não tem mais como fazer alta performance. Eu acho que essa tomada de consciência é importante. Total, né? total. Porque, por exemplo, hoje, eu vi aqui palestrar de alta performance e tudo mais. Não, total. Não dá, velho. Não dá. Não tem performance sem saúde mental. Essa é a palavra do ano, assim. Não Cara, tem? Performance sem saúde mental. Não existe como a gente performar cognitivamente na nossa vida se a gente não tem saúde mental. Porque você trouxe uma reflexão. Eu acho isso importante demais que você trouxe uma reflexão. O que é a vida do empreendedor? Priorizar e decidir. Priorizar e decidir. A decisão e a prioridade vêm de uma mente calma. Total. Uma mente agitada, ela não consegue. Se eu for te dizer ao longo dos anos, Valentim, aonde você errou para construir, junto com o Rodrigo, enfim, com toda a equipe, eu digo, na parte que me cabia, dentro da jornada de construir a maior plataforma de nutrição do mundo, o WebDiet é o maior ecossistema de nutrição do mundo, quais foram as vezes que você errou? Quando eu decidi rápido sob tensão. Quando eu decidi rápido sob tensão, eu não digo sob pressão, eu gosto de trabalhar sob pressão. Pressão é uma coisa que me faz muito bem. Agora, decidir tenso é muito ruim. Total. Decidir com fígado é muito ruim. Aí você olha que coisa interessante. Um amadurecimento da empresa veio quando pessoas mais calmas tomavam as decisões que eu tinha que dar. Cara, uma vez, um exemplo clássico, isso, um dos nossos cartões de crédito corporativo travou o limite da plataforma de disparo de e-mail. Deu 7 horas da manhã, o WebDiet parou de disparar e-mail, porque é uma empresa americana, é o MailChimp. Cara, quando eu descobri que era por conta do limite do cartão de crédito, a Fernanda Maísa, ela falou, você não vai ligar para a gerente do banco. Você já subiu na serra, já. Não, eu falei, foi a melhor decisão. Então, as piores decisões foram por conta de uma mente agitada, de uma mente tensa, de uma mente perturbada. Porque a tensão, esse nível de tensão e de agitação, ele ofusca. Ele ofusca a tua visão, fica turvo. Você não consegue enxergar todos os elementos. Você olha a tua reação, você fala, eu vou resolver. Né? É a mesma coisa que você fala, me dá um copo d'água, eu pego esse copo d'água e jogo ele na tua cara. Eu resolvi, eu te dei o copo d'água. Você me pediu um copo d'água e eu joguei ele em cima de você. Pô, é um bom exemplo. Foi uma decisão totalmente assim. O racional eu vou entregar água para ele, eu vou ligar para a gerente do banco e vou resolver a questão do limite. Mas eu posso ligar para ela, falar, que seja, Tereza, bom dia. Você tá bem? Ah, tô bem, Valentim, como é que você tá? Eu tô péssimo. Tô péssimo. O meu limite do cartão... Eu ia ligar a sua... Ia destruir uma relação. Total. E o que a Fernanda fez? Ligou. Tereza, bom dia. Talvez seja a Tereza. Fernanda Maísa é a Fernanda. Beijo, Fê. Então, a gente precisa de uma mente limpa, porque senão a gente machuca todo mundo. Vira um ambiente extremamente... É o que a gente chama de ambiente tóxico. As pessoas acham que... Ai, tô falando muito. A entrevista é tua. Não, manda ver. Não, só pra... Falei demais. Manda ver. A polarização, né? Ou é woke, ou é um ambiente que moe gente. É uma máquina de moer gente ou é uma máquina de mimimi. Aí fica a máquina de mimimi disputando com a máquina de woke, a máquina de mimimi com a máquina de moer carne. E aí tem 80% das pessoas que estão ali no meio não estão nem de um lado nem do outro. As pessoas só querem ter saúde para fazer o que tem que ser feito. Né? E aí esses polos ficam se degladiando e, na verdade, quem está sendo massacrado por isso é a galera que está ali no meio. E a gente precisa discutir isso. Eu não posso nem para o lado de um nem para o lado de outro. O caminho do meio ele sempre foi o caminho mais
mais acertado, né? Total. E aí a gente se perdeu aqui no TDAH. Não, a gente estava indo pro dinheiro, mas pro empreendedorismo. É porque a gente entrou nessa vibe de A gente entender, entrou- como que a gente performa, né? Sobre essa questão da alta performance, como a saúde mental é importante para performar. E eu acho que você estava trazendo essas reflexões dos seus erros ali. E fazer a questão da tua visão sobre esse discurso da alta performance. Como que você lida com ele? A ideia, sempre dentro do Mindfulness, é discutir, inclusive, né? Isso acho que vai fazer uns 10 anos já isso, um pouco menos talvez, um termo que se popularizou nos Estados Unidos e veio de uma crítica, né, chamado de McMindfulness, que era a associação do McDonald's com Mindfulness, para mostrar que o Mindfulness estava se tornando um tipo de fast food, né, onde onde o Mindfulness estava sendo cooptado pelo sistema, né, para que as pessoas pudessem praticar Mindfulness, para usar Mindfulness para aquilo que ele não se propõe a fazer. Então, tipo, Mindfulness de repente se torna mais uma atividade na minha rotina, e aí eu medito, eu corro, não sei o quê, e pratico Mindfulness, né? Vira mais um estresse. Vira mais um estresse, mais uma atividade. Você já fica estressado para poder meditar. Total. Então, Mindfulness, a gente sabe que basicamente, por que ele ajuda a gente tanto em tantas coisas diferentes como para quem é empreendedor, para quem precisa tomar decisões importantes. Por que isso é importante? Né? Isso tem muito a ver com a mente do TDAH. O mesmo sistema do nosso cérebro, quando está se sentindo calmo e tranquilo, é o que traz a nossa criatividade. Quem tem um déficit de atenção e hiperatividade costuma ter uma criatividade muito aflorada. Então tem muitas ideias, muitos insights quando está se sentindo mais calmo e tranquilo. Esse mesmo sistema, quando está se sentindo ameaçado, ele começa a se auto-atacar. Então, eu não sou bom em nada, não sou bom o suficiente, eu fico me auto-cobrando, eu começo a me sentir ameaçado, e aí eu travo. Sempre quando isso acontece internamente na cabeça, eu travo. Então, esse lugar, né, que você trouxe para a gente, para explicar que as suas melhores decisões vieram de uma mente tranquila, né, é muito importante para a gente entender que quando a gente pensa em Mindfulness, acho que você até trouxe essa questão, né? Como que a gente faz, cara? O cara do mercado financeiro, dá para praticar Mindfulness? Dá para praticar Mindfulness. A gente tem a prática de Mindfulness que a gente vai chamar de formal, que é quando a gente para e se senta ali para fazer uma meditação guiada, conduzida, ou se auto-guiar para uma meditação. Existem muitas formas de praticar diferentes, mas a gente tem a prática que a gente chama de informal, que é quando eu estou atento ao momento presente sem estar na meditação, que é muito do que você vive no mergulho. Cara, você está ali, sua atenção está presente, você está focado, você não está fechando os olhos fazendo uma meditação guiada, mas você está vivendo o momento presente ali, em atenção, né? Várias vezes eu fico, tipo, quando eu faço a descompressão, parada descompressiva, às vezes a gente tem que ficar parado 1 hora no mesmo lugar, na mesma profundidade ali. Normalmente é 6 metros. É onde a gente faz a última etapa, dá 40 minutos e tal. Cara, às vezes eu fixo num peixinho e vou com o peixinho. Total, cara. Total. Eu tive a oportunidade de mergulhar uma vez na minha vida. Não, vamos mergulhar mais. Vamos fazer uma prática de mindfulness na caverna. Na caverna. Não na caverna. Pode ser no mar, que é bonito. Eu tô indo... Muito fundo, tá muito fundo. Eu vou passar meu aniversário, dia 8 de abril, vou passar meu aniversário em Noronha. Vou fazer umas imagens bonitas. Cara, mas é muito relaxante isso. O que eu quero A gente, daqui a pouco, a gente vai ter que terminar esse episódio, né? E a gente não falou de uma palavra que é muito importante, ansiedade. A gente tem um sentimento coletivo de que a gente está perdendo alguma coisa. Total. Só que o que eu trago para minha reflexão é o seguinte. É tanta informação, tanta coisa que se produz de conteúdo no mundo, que não existe a possibilidade de você saber de tudo. Total. Então, parece, para mim, eu estou entrando numa vibe de que isso é o tipo de corrida perdida. Já que eu não vou ganhar, eu não vou nem começar a correr, velho. Sabe quando você já começa um desafio que é certeza que você vai ser derrotado? É certeza. Você não vai saber de tudo, de todas as... Não tem como. Você não vai saber de todas as tendências. Você pode, sim, tentar dentro do teu mundo, dentro do que está conectado contigo, eu acho que filtrar o que é relevante saber. Perfeito. Total. E você fica ansioso achando que não, tem mais alguma coisa, tem um segredo. Total. Isso é gancho, né, de Reels para vender qualquer curso.
eu tenho uma metodologia, eu tenho um ganho. Cara, não existe nada novo no mundo. Nada novo. Não tem nada novo no mundo. Nada se cria, tudo se copia. Se copia. Eu acho que nos últimos 50 anos, a grande novidade, para mim, saúde não tem nada de novo. O que tem de novo na saúde nos últimos 30 anos? O que mudou? Mudou alguma conduta em nutrição nos últimos 30 anos? Você descobriu alguma coisa revolucionária? Não. Você descobriu um monte trouxe um monte de suplemento. Continua. Na última linha, o tratamento é basicamente o mesmo. Você não descobriu nenhuma Monjaro e tudo. Já tiveram vários inibidores de apetite. Total, Tu tem 34 anos, mas você passou por fentoporé, sibutramina, você passou por tudo, inibindo o apetite da galera. Ah, mas esse mecanismo, no final das contas, é fazer o cara comer pouco. Então a gente fica nessa super ansiedade de querer saber o novo. Como que vocês lidam com isso? Total. Acho que um dos maiores segredos... Ansiedade, né? Um dos maiores segredos é quando a gente entende que a nossa atenção é o filtro da nossa consciência. Opa, falou bonito. Isso é corte. Volta, fala de novo. Foca a câmera nele que isso é bonito. Vai. Esse é corte, porra. A nossa atenção é o filtro da nossa consciência. Aonde a nossa atenção está, a nossa consciência está. Então, se a gente é capaz de regular a nossa atenção, a gente é capaz de regular o nosso universo interno, né? Tem a fala de um psicólogo, né, que é William James, que ele fala: nosso mundo está onde a nossa atenção está, né? A nossa consciência está onde a nossa atenção está. Então, a nossa atenção é um grande filtro da nossa consciência. As redes sociais, elas foram feitas para capturar a nossa atenção e para a gente se perder ali dentro. Então, se a gente não tiver uma habilidade de sair desse lugar, desse vórtice, a gente vai ficar o tempo todo ali, tomando, né, consciência daquele conteúdo que muitas vezes a gente está só no piloto automático. Você acha que a gente tem que viver na bolha? Cara, não acho que a gente tem que viver na bolha, mas... Fazer a nossa bolhazinha e viver, por exemplo, criminalidade em São Paulo. Pegar, excluir, não quero mais saber. Cara, a gente tem que saber filtrar, total. A gente tem que saber moldar o nosso ambiente, né? Igual você estava falando, cara, quando você está lá em Itaipava, a tua vida é totalmente diferente de quando você está aqui em São Paulo. Totalmente, né? Então, a gente consegue moldar o nosso ambiente para que a gente possa facilitar o que a gente quer tomar consciência todos os dias. Então, quando você escolhe no seu dia acordar, não olhar no seu celular durante a manhã, né? Ler um livro, escutar alguma coisa que te traga algo positivo, conversar com a pessoa que está do teu lado, né? Você está filtrando as informações que você está trazendo para a tua consciência, né? Então, a ansiedade, em partes, né, do que a gente está vivendo hoje, é porque a gente está sendo literalmente bombardeado todo tempo. Alguém está querendo capturar a tua atenção. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a entender que a nossa atenção vale muito, elas não vão dar atenção facilmente assim para qualquer coisa, sabe? A tua abordagem, ela entra em conflito com a ganância, com o meio, com o empreendedorismo? Você acha que tem um contraponto? Porque você relativiza o quanto de ganância o indivíduo tem que ter para poder praticar o mindfulness, porque parece que são indivíduos que não vão estar na mesma mesa. Eu não consigo ter dentro da mesma personalidade um cara que é de alta performance nos negócios, um cara que é extremamente agressivo, que tem 15 empresas e que ganha muito dinheiro, de um cara que realmente leva a sério a qualidade de vida e tal, sem ser o que quer vender o curso. Porque tem esse cara que vende curso, que fala que toma banho gelado, que é um alta performance. Aí você fala... Você ganha dinheiro como? Vendendo o curso, falando que você faz isso para ganhar... Que você... Entendi. Você toma banho gelado para dizer que banho gelado, então você vende o curso para dizer... Você entendeu essa pegadinha? Sim, As pessoas não... A galera não tem esse nível de consciência. Total. O cara tá tomando banho gelado, mas para ele construir o storytelling dele, ele não tomou banho gelado, a vida do cara era um caos... Aí, beleza, ele construiu lá a quitandazinha dele, botou a marca, pagou uma entrevista em algum lugar e se diz o grande empresário. Exato. Vendeu a empresa por R$500 mil e se diz o grande empresário. A partir daí, ele vira um grande mentor para ensinar você a fazer uma empresa escalável e tudo mais. Aí, tomando banho gelado, aí ganha dinheiro vendendo esse curso. Exatamente. Que a empresa mesmo que ele fez, a quitanda vendeu por 500 contos e se diz milionário.
Foi grande a pergunta. Mas eu entendi esse paralelo, né? E aí? Ganância e imagem. Cara, eu sou uma pessoa muito gananciosa, assim, real. Isso eu posso falar por mim. Sou uma pessoa bem gananciosa. Gente, você é TDAH e você é ganancioso, porra. Pode botar mais uma hora aí Pode botar mais uma hora de... Não, essa vai. Eu me sinto ganancioso no sentido de que, cara, se eu olhar minha trajetória, assim, eu já visualizava tudo que eu gostaria de ter, que é um instituto, né, hoje, né? E de poder realizar um instituto, fazer o instituto crescer. Então, eu tenho uma ambição muito grande ainda em relação ao que eu quero fazer em relação ao instituto e em relação também à minha própria carreira. Só que essa ganância ela precisa estar muito equilibrada com a tua saúde mental. Eu acho que quando a gente entra e leva em consideração a saúde mental para que a gente possa chegar onde a gente quer chegar, a gente está pensando em como a gente quer chegar lá. Pô, você quer rodar os próximos 5 anos com o pneu murcho, né? Sem óleo, carro batendo, ou você quer chegar lá bem? Então, é nesse equilíbrio que a gente vai trazer. Quando a gente fala de um cara de alta performance, o cara que tem 15 empresas, cara, talvez a gente esteja falando sobre redução de danos, né? A gente esteja falando sobre um cara que vai trazer mindfulness para a vida para que ele possa minimizar os danos. Porque a gente sabe que talvez tenha um custo para ele. Então, nada é de graça. Tudo não terás. Eu acho que essa é uma regra, né? Que a gente tem que aceitar. Não dá para ter tudo. Então, vai ter momentos que, assim como tem para mim, tem semanas, às vezes, que eu passo sem a prática de meditação, porque eu entro nesse hiperfoco ali. Eu tenho aula para entregar, eu tenho isso. E aquilo me custa muito. Custa bastante da minha saúde mental. Mas eu sei que aqueles 15 dias são necessários para eu entregar aquilo e depois eu vou voltar na minha rotina para me recuperar. Se eu não tivesse essa consciência e quisesse manter ali full time, ia acontecer igual eu passei na pandemia. Eu ia abrir um quadro depressivo, quebrei, real, assim, foi muito grave. E eu levei muito tempo para me recuperar. E aí eu tive que recomeçar do zero, literalmente. E tem algumas pessoas que já quebraram, assim, que a gente vê nas redes sociais e tal. Teve o clássico foi o Whindersson, né, Nunes, mais amigos nossos aí do dia a dia, que eu falei, caramba. Você não espera, que eu não esperava, gente que quebrou, que eu falei, caramba, não acredito. Porque as redes sociais, não é um lugar onde você consegue transparecer isso. A saúde mental ainda é muito estigmatizada no Brasil. Eu acho que eu quebrei de uma forma mais romântica, né? Porque eu fui pra montanha, aí todo mundo acha, nossa, que lifestyle. Eu falei, gente, isso aqui é tratamento, isso aqui é meu tarja preta. Porque se eu continuar... E você foi muito inteligente, bicho. Entendeu? A galera fala, pô, mas você mergulha, que pode ver... Gente, se eu não mergulhar, se eu não morar no meio do mato, eu vou tarja preta de manhã, de tarde e de noite. Eu vou tomar shot de clonazepam com tudo. Eu preciso de... Eu vendo isso como uma coisa romântica, digo que eu tô num lugar paradisíaco, que eu viajo pelo mundo. Ai, que como o Valentim é uma pessoa simples, como ele gosta da natureza. Gente, é meu tratamento. Se não for isso, é psiquiatra na veia que sai internação. Porque eu não aguento, não dá. E espanta a galera da internação ali. Né? Espanta todo mundo. Eu vou ser o paciente problema. E não sou contra, tá? E presta atenção, eu sou filho de uma psicóloga. A saúde mental, para mim, é uma coisa extremamente séria. E muito levado a sério, porque eu vi os efeitos de tomar decisões sob pressão, eu vi os efeitos deletérios de você estar... 7 anos seu sprint, cara. Foram 7 anos, 7 anos que machucaram muita gente. Cara, até do ponto de vista pessoal, assim, a minha filha lembra o meu nome porque caiu do céu o padrasto dela, o Gustavo, a mãe dela, porque a mãe e o padrasto, assim, durante 7 anos... escreviam para ela todo dia, seu pai chama Valentim, seu pai... Eu não dava atenção para minha filha, não dava nada. Nada, sabe? Tipo, não sei qual a tua crença, não sei se Deus, Buda, quem é que seja. Ele falou, não, vamos ajudar esse cara. Bota um padrasto legal, deixa eu arrumar aqui, daqui a pouco ele vai sair disso. E custou muito caro. E por saber que custou muito caro, hoje, por exemplo, qualquer coisa que venha falar comigo sobre dinheiro para mim não é o jogo hoje. Eu quero saber o meu bem-estar. Quanto eu ganho de bem-estar? Exato. Valor em bem-estar. Não, eu tenho um excelente negócio para você. Você vai para São Paulo, gente. Você para ir para São Paulo, para ficar 3 dias no Renan, não é um bom negócio para mim. Entendeu? Então, essa foi uma busca que eu acho que pode ser como é que eu vou dizer? Um objetivo. Meu objetivo hoje é bem-estar.
Já viu aquelas pessoas? Você fica aqui em São Paulo, todo dia de manhã você recebe uma ligação que tem uma puta ideia, um puta negócio, uma puta oportunidade. Não acontece contigo? No Instagram todo dia. Cara, eu tenho um negócio que você vai ganhar muito dinheiro e tal. A gente precisa marcar uma reunião. Eu falei, não, marcar uma reunião já me irritou. Eu já não quero marcar uma reunião. Eu não quero ter um negócio extraordinário. Eu não quero ter uma ideia maravilhosa, muito menos ficar rico. Não quero. Eu quero ficar em paz com a minha cachorra. Chama pra mergulhar. Me chama pra mergulhar com a minha filha. Eu quero ficar tranquilo. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu quero qualidade de vida. E, consequentemente, quando eu apontei para a qualidade de vida, a quantidade de boas oportunidades explodiram. Cara, isso é muito importante. Isso é muito, muito importante. Explode. Uma coisa que você estava falando, um insight que me veio é, cara, o valor do teu bem-estar é você que tem que dar, né? Ninguém vai precificar isso. Ninguém vai colocar isso na conta. Se você não colocar na tua conta a tua saúde mental e o teu bem-estar, ninguém vai fazer isso por você. A pessoa só quer ali, tipo, oferecer uma grande oportunidade, né? Quer lucrar, mas ninguém vai colocar na conta o teu bem-estar e a tua saúde mental. Perguntinha. Aí você vai ficando mais velho, você vai fazendo perguntas mais ácidas, né? Quanto você vai ganhar com o meu suor? É isso. Exatamente. Porque quem vem te trazer alguma coisa, você vai ganhar quanto? Com o meu suor. Exatamente. Quanto você quer? Você quer pagar o quanto na minha saúde mental, no meu bem-estar, na minha qualidade de vida? Tem que Você vai muito. negociar. É isso que tá no negócio. Né? Você está negociando a minha qualidade de vida. Os meus 47 anos com independência financeira. Quanto que você vai pagar por isso? Quanto que vale isso? Já fica já destrói já destrói a reunião. Já acabou. Acabou. Se o cara ia te oferecer. Como que você dá valor nisso? Né? Como você precifica? Quanto você quer? Quanto você está querendo pagar na minha paz? Porque o que você está me oferecendo aqui é tirar minha paz. Exatamente. Quanto você quer pagar na minha paz? E pra gente agora, já falei que a gente vai terminar, tem 4 vezes e ainda não terminamos. A gente precisa colocar um limite, né? Enquanto a gente... Você tem esse nível de consciência? Tenho. Até aqui dá pra ir, daqui pra frente? Porque a gente conversa com muitas pessoas que não tem limite. Você fala, cara, Você quer ganhar... Vamos trazer para a realidade do nosso país, né? Porque também a gente fica nos podcasts numa bolha, milhão. Não, vamos trazer para a realidade do nosso país. 5 mil, 7 mil reais, 10, 15. Pô, se eu ganhar 30 mil reais, minha vida mudou. Cara, às vezes eu vou... Que dane-se os haters. Hater é bom para ter audiência. Pega esse corte, gente, e me detona. Às vezes o cara ganhar 22 é melhor do que ele ganhar 30. Às vezes o cara ganhar... Vamos trazer mais pro Brasilzão. Pegar uma família ali de classe média. Às vezes o cara ganhar 8, marido, esposa... e um filho que está começando a trabalhar, morar no interior, ter uma vida mais... Mora perto da escola, não precisa de tanto carro em casa, o deslocamento é mais curto. O cara ganha 8, é melhor do que ele ganhar 13. Será que é uma discussão relevante? Fala, não, aí tu muda de cidade, o aluguel é mais caro. O tempo com a família diminui, aí a vida começa a ser tão pesada que a viagem do ano é a coisa extraordinária. Porque o que você constrói? Qual o cenário que você constrói? A tua vida durante 300 dias é uma merda tão grande, é uma coisa tão insuportável, que você precisa viajar para Disney. Porque senão você vai morrer. Agora, se você está no interior com 8, aí você apeladinha com os amigos, tua esposa... tá sempre com as amigas do colégio e vão pro salão juntas e sexta-feira estão todas juntas, aí vão pra casa de uma pra fazer o final de semana da pipoca das mulheres, ou vão tomar o champanhe, beber, vai fazer o que toda mulher faz e que todo homem faz, vai corrida de carro, o filho vai brincar. Você tem uma vida mais alegre, o teu dia a dia é alegre, a sua vida se torna extraordinária todos os dias. Perfeito. A gente tá esperando o Oscar o tempo todo. Perfeito. 300 dias de merda, atolado na merda, uma vida insuportável, para poder juntar o dinheiro, parcelar uma Disney, para falar, nossa, como é bom viver. Exato. Isso é comportamento total de consumo, né, Valentim? Assim, já se mostra assim, que momentos ao longo do ano, assim, pequenas pausas ao longo do ano, são muito mais vantajosas para a saúde mental do que férias longas de 30 dias. Né? Então, a gente saber colocar na calculadora que, cara, o que você perguntou do limite é a gente, no dia a dia, entender como a gente vai cultivar o nosso bem-estar. Né? Os meus limites hoje são 2. São, na verdade,
são 3 pilares bem importantes, assim. Alimentação, mas aí eu vou contar uma história sobre isso rapidinho. E exercício. Então, eu faço exercício, cara, às vezes no horário do almoço, às vezes de tarde. Uso principalmente a academia do prédio. É pouca coisa, mas é o suficiente para mim, porque eu não perco tempo, às vezes, muito com o trânsito de São Paulo. Mas é negociável. Eu vou lá e faço. Assim. Tipo, todos os dias eu faço um pouco. Porque se eu não fizer, eu sei que eu vou, todos os dias ali, perder muito da minha qualidade de vida. Se todos os dias eu treino gostando, cara, com certeza não. Tem dia que eu treino no ódio, assim. Mas eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Por quê? Depois da pandemia, desse quadro depressivo, uma coisa que se instalou é um grande prejuízo que eu tenho no meu sono. Então, durante muito tempo, eu tive um quadro de insônia. Ainda hoje, praticamente não tenho. Mas se eu não faço exercício, eu não tenho uma boa qualidade de sono. E aí, se eu faço exercício, né? Uma coisa que eu fazia muito para performar melhor era não tomava café da manhã, pulava a refeição. Aí a grande virada veio quando eu conheci a Vanessa, né, minha noiva. Uhum. Aí com a Vanessa, cara, ela é negociável para ela, alimentação e exercício. E aí a convivência com ela foi me mostrando isso, o quanto isso era importante. É Nutri também. Nutri também. E aí a convivência com ela foi me mostrando como era importante isso, como eu não poderia deixar de ter aquilo. E aí hoje eu sinto, cara, como é importante assim, essas pausas ao longo do dia para se alimentar, para fazer exercício, o quanto eu puder fazer, e a rotina de sono, cara. Em 2017, eu sofri um acidente de moto no mestrado. E eu sofri esse acidente de moto porque eu tava dormindo 3, 4 horas por noite, tomando litros de café para ficar acordado, porque eu tava querendo tocar um mestrado, uma pós-graduação, consultório, e não dizia não para nada, sim para tudo, e moto para cá, moto para lá, até que um dia eu cometi um erro que eu não cometeria se eu tivesse dormindo bem. A partir daquele dia, eu não negociei mais minhas horas de sono. Eram sempre 7 horas de sono, pelo menos, por noite. Então, acho que a vida vai mostrando pra gente que tem coisas que a gente não negocia, cara. Que tem coisas que se a gente abrir mão, é um custo que a gente vai pagar que dinheiro nenhum traz de volta, né? Essa história com a tua filha, assim, cara, porra, não traz de volta. Assim como o meu acidente agora, são 15 pinos na perna direita. Sério? Foi grave, né? 2 placas, uma fratura exposta. Então, cara, assim, pô, é um erro que eu cometi por desrespeitar esses limites, assim. Então, acho que a vida foi... E aí, teve um acidente, eu falei, não, agora mudou, tudo de vida. Aí veio a pandemia e mais uma porrada na cabeça. Então, aí a gente vai... Acho que a vida vai encarregando a gente de mostrar pra gente, cara, que a gente tem que respeitar os limites do nosso corpo. E aí a gente volta aí em saúde mental, né? Que legal. João, papão, hein? Bora. Demais, né? Porra, brigadaço. Acho que tem que marcar a segunda visita. Total. A gente podia mergulhar um pouco mais no Instituto. Eu queria, antes de despedir da galera, eu faço um quadro aqui, que é no susto mesmo, tá? Bora. Primeiro eu preciso de uma esquisitice. Que tu vai se arrepender e tu vai falar assim, Valentim, corta. Tu vai falar, eu não falei isso ao vivo. Tu vai me ligar, vai pedir. Tu vai falar, porra, Valentim, não, por favor. Isso vai me prejudicar. Eu falei, não, vai pro ar. Uma esquisitice tem, João? Uma esquisitice. Ó, eu tenho aqui, tenho umas aqui que são muito legais. Tem uma, descer de pijama. Depois que chega em casa, só anda de pijama pra for fazer, tipo, ir na portaria, pegar iFood de pijama. Tem sal em doce. Tudo que é doce, bota um pouquinho de sal. A gente tem umas coisas... Usar a mesma camiseta 2 ou 3 vezes, tem pena de lavar a camiseta. Foi o Gui, lá de Brasília, meu amigo Nutri. Você conhece o Guilherme, que trabalha, o Endonutri, que trabalha com nutrição, especialista, professor da VP, enfim, cara. O Gui Schweitzer, né? Ele falou que a esposa dele é que lava as camisas dele, ele quer usar a camisa 2, 3 vezes. Teve uma esquisitice. Qual a tua? Cara, uma esquisitice minha... Deixa eu pensar... Caramba. Uma esquisitice minha que eu acho que é uma coisa que eu fiquei da pandemia, cara. Até hoje, muitas aulas que eu dou, eu tô só com a camisa social assim por cima, ou com uma samba canção, com uma bermudinha de treino, ou uma bermudinha ainda por baixo, assim. No total, assim. Home office, muita parte do tempo, eu tô só fake, assim. Parte totalmente de cima. Fake. Boa, é uma boa. Cara, esse é... Mas a gente vai achar um corte teu, com certeza, levantando, vai ter um reflexo em algum espelho. Total. Essa samba canção já apareceu em algum lugar. Tá aí, vamos ver se a inteligência artificial acha.
João, camisa com samba canção é válido. Vale pra competir. Não vai ganhar, tá? Essa você não vai ganhar, não. Vai ficar ali. Você pegou uma de surpresa, prêmio cara. de consolação. Eu tô pensando aqui. Mas até o final você pode achar outra, pra você concorrer ao prêmio de maior esquisitice do N1Cast. Finalizar, dá o recado dos teus projetos hoje, do Instituto, só para falar mais especificamente dele, e depois eu te peço uma mensagem final, olhando para a câmera, para quem você quiser. Eu te ajudo no seguinte, não pode ser para a família, para não dar briga em casa. Você falou para mim, não falou para mim, falou para o pai, não falou para a mãe, falou para a esposa, não falou para a noiva, mas não falou para... Então não pode ser para a família. Então se você for cobrado, você fala, assiste o vídeo dele lá, é proibido mandar recado para a família, senão já era. Boa. Tá? Sem então, beijo pra fala Xuxa. do Instituto e depois uma mensagem final pra gente despedir lá. Bora lá. Então o Instituto, ele tem alguns braços hoje, né? Ele tem um braço muito focado para profissionais da saúde, então a gente tem a formação profissional em Mindful Eating, que é uma formação híbrida ao vivo, online, com aulas ao vivo gravadas, onde o profissional ele entra sem saber como meditar, como fazer isso, e ele sai capacitado a conduzir práticas meditativas com seus pacientes, entender como juntar isso com a sua abordagem profissional. Então, a gente tem nutricionistas que trabalham com nutrição funcional, nutrição esportiva, obesidade e a nossa metodologia, né? Porque ela pode ser integrada a qualquer forma de atendimento, mas o nosso foco é a abordagem comportamental. A pessoa se formou, então ela quer viver disso, ela quer viver de atendimento, ela quer viver com a nossa abordagem. A gente tem a nossa mentoria, que é focada em ensinar essa pessoa a ter um posicionamento legítimo nas redes sociais, sem fazer essas coisas para ficar chamando a atenção, para gerar um posicionamento autêntico e conseguir trazer as pessoas qualificadas que queiram e se interessam por aquilo que ela tem para oferecer, né? E rentabilize o seu consultório a partir dessa metodologia. Então, o nosso foco profissional é com a mentoria, com a formação e com a nosso grupo de estudos, que é o Academy. O Academy, cara, é um espaço de atualização. A gente sabe que o conhecimento hoje, cara, é uma velocidade muito rápida. Então, a gente se encontra quinzenalmente para discutir os tópicos quentes ali em nutrição, né? Focado em comportamento alimentar. E a gente tem um braço paralelo a isso, que é para o público final, que é a nossa comunidade de prática. Então, ali a gente recebe todo mundo que tem interesse em aprender a praticar meditação. Então, a gente tem encontros semanais, ao vivo, online, onde as pessoas se encontram para ser facilitado por um professor certificado e aprender a colocar a meditação no dia a dia. Ali você tira dúvidas, ali você está em comunidade. Cara, a prática do nutricionista e a nossa vida, assim, às vezes a gente fica muito solitário. Então, a gente precisa de comunidade para a gente poder sentir pertencente a isso, né? E aí disso, cara, a gente acabou de realizar o nosso primeiro congresso, né, de Mindfulness e Mindful Eating, e a gente está ali também junto com a parceria com as empresas, né? Então, as empresas que querem levar o Mindful Eating, o Mindfulness para dentro da empresa, a gente tem um braço ali também fornecendo esse tipo de serviço, né? Multiempresário. Pô. Ali a gente tá... Eu falei dos multiempresários aqui, eu estou falando contigo. É uma surpresa a cada pergunta. Pessoal, eu vou me despedir de vocês. Muito obrigado por ter ficado conosco na 10ª edição do N1Cast. Agora, a mensagem final do João Motarelli. Para quem vai essa mensagem? E a gente termina com ele. Mensagem final, primeiro, agradecer, Valentim. Obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado. Obrigado demais pela conversa. Imagina. Muito bom conversar com você, como sempre. Cara, eu vou deixar uma frase que eu escutei, que eu tive de uma professora minha, que eu acho que é o que eu falo, que eu acredito na nutrição, que aonde eu vou, eu tento levar essa mensagem. A frase é: a forma que a gente come, a forma que a gente vive, e quando a gente muda a forma de comer, a gente muda a forma de viver. Então, a gente entende que a nossa relação com a comida é um microcosmo da forma que a gente relaciona com o todo, com a vida. Então, a alimentação pode ser, mudar essa relação com a comida pode ser uma forma da gente mudar toda a nossa vida, tudo isso que a gente tem pela frente. Então, obrigado pela sua atenção, obrigado, Valentim. Demais. E até a próxima. Aplausos. Valeu! Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.